Bom dia, mais uma edição do Diálogo na Web, uma série de debates que a Fundação Fernando Henrique Cardoso vem fazendo há cerca de 8 meses. Hoje o tema é Cracolândia, tema que tem mobilizado paixões na cidade de São Paulo, tema importante para o qual nós chamamos aqui duas pessoas que têm formação para discutir esse tema, posição institucional para discutir esse tema. Temos aqui o doutor Mauro Aranha, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina, é ele próprio mestre em psiquiatria, tem, leio aqui, acho interessante, também um mestrado em filosofia pela Faculdade de São Bento. E, ao lado do doutor Mauro, Floriano Pêssaro, secretário do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, deputado federal eleito pelo Estado, no momento não exercendo o seu mandato, além de político jovem, mas já com uma certa trajetória, tanto no Legislativo quanto no Executivo, sociólogo formado pelas Ciências Sociais da USP. Né? Não fomos colegas, porque ele é muito mais jovem do que eu. Então, olha, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Essa transmissão é ao vivo, feita pela página do Facebook da Fundação Fernando Henrique Cardoso. As pessoas que quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas pelo chat do Facebook ou então pelo e-mail ao vivo, @fundacalfhc.org.br. Muito bem, vamos lá. Eu queria propor a vocês que, antes de a gente entrar na polêmica em torno da Cracolândia, que a gente ajudasse a sociedade paulistana e a todos que estão nos assistindo de uma maneira geral, eu presumo que há pessoas também de fora de São Paulo assistindo a essa nossa conversa, que a gente procurasse ajudar no sentido da compreensão do problema da Cracolândia. Então, a primeira provocação que eu faria a cada um de vocês, começando pelo... Posso suprimir o doutor para claro, formalizar demais essa conversa? Pedir ao Mauro que ele nos desse qual é a visão que ele tem deste fenômeno da Cracolândia, que, pelo pouco que sei, vem de longe, surge no meados dos anos 90, tem história isso, e também tem história sucessivas intervenções do poder público naquele território. Convenhamos que resultados até aqui foram resultados muito parciais. Portanto, temos um problema complexo que não admite respostas simples. Isso posto, Mauro, eu te convido a fazer a primeira intervenção nessa linha, digamos, de ajudar as pessoas a entenderem, eu até brinquei aqui antes com você, de que bicho estamos falando. Sim. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar numa instituição tão reconhecida e importante para debates como esse, que são debates multidisciplinares, multiprofissionais. A Cracolândia, ela tem uma origem, e para se resolver o problema dito Cracolândia, nós temos que voltar às suas origens, porque a estrutura de que emergiu a Cracolândia é uma estrutura de país, de desigualdade social, de pouco acesso aos serviços do Estado, nas suas várias dimensões e setores de serviços. Em 1991, foi a formação da primeira Cracolândia, seja no estado de São Paulo, seja no estado do Rio de Janeiro. A partir do tráfico de cocaína e da transformação da cocaína em crack, a partir da pasta base de cocaína, que entrou pelo Mato Grosso, na cidade de Corumbá, vindo da Bolívia e do Paraguai. Portanto, aí já se tem um dado. Ainda hoje é assim. No mais das vezes, a cocaína entra por Mato Grosso a partir de Bolívia e Paraguai, em grandes quantidades. O tráfico deve ser combatido ali, na fronteira, eminentemente no estado de Mato Grosso e alguns outros estados, e que entram em São Paulo
pelos grandes entroncamentos das grandes rodovias no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, chegando até a cidade. Aí já chegando como crack, ou ainda vai se fazer o crack aqui na metrópole de São Paulo. Portanto, quando nós vemos a Cracolândia, nós temos que entender que a cocaína chegou até pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, de pouco acesso aos benefícios sociais e em saúde que o Estado pode dar. Muitas dessas pessoas são egressas de cenas de violência, seja por violência doméstica, seja por violência nas suas comunidades de base, e rompidas com o seu estatuto de direito de pessoas em situação de ter o direito de receber o devido apoio do Estado. Então, quando nós olhamos a Cracolândia, nós temos que considerar que qualquer iniciativa extrema, entendendo-se por extremo, combate ao tráfico na cena de uso Cracolândia, intempestividade, força, necessariamente acaba por levar a que os usuários sejam criminalizados, porque os usuários, eles não são traficantes. E quando se trata de usuários que precisam fazer prostituição, precisam eventualmente vender ou trocar pequenas quantidades de drogas, eles não podem ser conceituados como traficantes. Eles são usuários em situação de uso, com muito pouco poder financeiro para comprar uma droga, e a Cracolândia, ela viceja, até porque o crack é das drogas, hoje, a droga mais barata. Então, esse é o cenário inicial. Muito bom, Mauro. Floriano, qual é a tua visão sobre a Cracolândia? Aí, puxando um pouco o teu lado, também cientista social e agente público, agente político. Quem são essas pessoas? Que tráfico é esse? Qual é o papel do PCC? Eu primeiro, dizer que eu concordo com o Dr. Mauro. Eu acho que há um fenômeno que é antigo, que tem uma interface social muito forte. Não explica tudo, mas tem uma interface social muito forte. Porque se fosse só a interface social, nós teríamos uma reprodução desse cenário por todas as áreas, em que pese nós temos outras áreas da cidade, em várias cidades do Estado e do país. Só bem de esclarecer o público. O que você está chamando de interface social? Problemas relativos à vulnerabilidade social e o Dr. Mauro incluiu aí a questão de violência e de violação de direitos, especialmente os direitos preconizados nos direitos humanos. Mas nós temos na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, 350 mil famílias que vivem na linha ou abaixo da linha da pobreza. Então, a explicação social, ela é, de fato, um vetor importante no debate, mas ela não pode ser, digamos, uma explicação para o fenômeno. Ela é, de fato, um ponto que deve ser tratado e, de alguma forma, priorizado no atendimento das políticas públicas voltadas a esse público específico, que vai além da questão da saúde mental ou da dependência química. É também, mas vai além da saúde. Acho que, nesse ponto, estamos todos de acordo e há, de fato, uma ação muito integrada hoje, com 8 secretarias, 4 do Estado e 4 do município, numa tentativa, acho que pela primeira vez em muitos anos, de uma ação mais intersetorial, digamos, né, mais transversal em relação às políticas públicas. Quais são essas secretarias, rapidamente? Assistência Social do Estado e do Município, Saúde do Estado e do Município, Habitação, Segurança Pública e Segurança Urbana, e Direitos Humanos e Justiça e Cidadania. Então, há uma força-tarefa realmente de políticas públicas que se voltaram para aquela região desde o último 21 de maio, na verdade com um planejamento bem anterior. Esse planejamento se inicia
a partir das primeiras reuniões em janeiro de 2017, então foram ao todo 7 reuniões com todo o secretariado, etc., para Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça. Nós temos um anexo judiciário que tem nos acompanhado. O anexo judiciário é uma força-tarefa do sistema de justiça, MP, Defensoria e Tribunal de Justiça, para nos ajudar no acolhimento desses casos e no direcionamento de cada um dos indivíduos que requer, digamos, um olhar customizado, né, um olhar individualizado. Mas eu acho que há uma outra questão interessante nesse fenômeno da Cracolândia, um fenômeno territorial, é que ele não é algo exclusivo do Brasil. Senão também a gente acha que nós somos o centro do mundo. Né? Por outras drogas, não necessariamente o crack, mas nós tivemos problemas muito similares em Espanha, inclusive em Barcelona, em Nova York. Todos lembram como era o Greenwich Village nos anos 80. Né? O consumo de heroína, em que pese a heroína tem efeitos completamente diversos do crack, mas também nós tivemos fenômenos em Portugal, né, na Holanda, na Inglaterra, e esses países, de alguma forma, trataram desse assunto, eu acho, que, primeiro, com a responsabilidade que requer por parte do Estado, porque a inércia e o que eu, de alguma forma, chamo também, muitas vezes, de omissão de socorro que se dá a essas pessoas que são dependentes químicos, em grande parte, não só, mas em grande parte, e muitos sofrem de transtorno mental, e que não há um acolhimento, não há, de fato, uma política que possa dar resposta à gravidade, à complexidade que nós encontramos nesses casos. E, por último, dizer que nós estamos numa fase no Brasil, desde o início da Cracolândia, como lembrou o professor Mauro, em 91, que nós passamos também por um profundo debate sobre saúde mental. A Lei 10.216, de 2001, do presidente Fernando Henrique Cardoso, a lei antimanicomial, ela impõe uma série de novidades, digamos, no sistema público de atendimento de saúde pública, que vai desde do atendimento ambulatorial, do CAPS 1 até o CAPS 3, que é um centro de atenção psicossocial mais sofisticado, e que o Brasil não concluiu essa implantação. Então, nós também temos um problema relativo à questão de saúde pública voltada para o atendimento desse público. É complexo, mas acho que, de alguma forma, nós estamos tendo uma ação que, na minha opinião, é inédita. Eu estou na Cracolândia, para terminar, desde 2005, quando fui secretário municipal de assistência social. Vi várias ações que foram planejadas, de alguma forma testadas por parte do poder público, muitas de forma equivocada, na minha opinião, e vejo agora uma luz. Uma luz, não acho que a tarefa é fácil, é de fato um bicho, como você falou, que bicho é esse? É um bicho de 7 cabeças, literalmente, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que requer muito esforço, muito fôlego, recursos e digamos, toda a sociedade civil organizada que possa nos dar suporte para que a gente possa ter algum sucesso. Antes de devolver a palavra para você, Mauro, deixa eu só pegar um dado. Você disse que tem 350 mil pessoas ou famílias? Pessoas abaixo... 1,5 milhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. Na cidade de São Paulo. Sei. E na Cracolândia, o chamado fluxo, curiosamente não é um fluxo, é uma aglomeração. Olha, a Cracolândia é algo que requer talvez alguma reflexão. Brevemente, que eu queria... Não, do que aconteceu nos últimos devolver tempos. A palavra. Só para o que aconteceu nos últimos tempos. Quando nós chegamos lá com o programa Recomeço, em 2013, nós tínhamos 470 pessoas que foram contadas no fluxo, ou seja, na Rua Helvécia e uma ou outra adjacência. 470 dependentes químicos, nem todos, porque havia também traficantes e outras pessoas que estão lá e que não consomem drogas. Bom, em 2016 nós fizemos uma contagem aí a partir de uma pesquisa, uma parceria com o PNUD, Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 709. Em 2016, janeiro de 2016. Em janeiro desse ano, nós contamos 1.851 pessoas. Ou seja, nós multiplicamos por 4 o número de pessoas dependentes químicos e outros na região da Helvécia em 4 anos. Alguma coisa na política pública também estava equivocada. Então, vamos jogar luz sobre essa intervenção, Mauro. O Floriano aqui, na verdade... está dizendo, sem dizer inteiramente, que o programa Braços Abertos foi um fracasso.
Eu queria ouvir a tua opinião a esse respeito, mas também, antes de dar a opinião, eu pediria que você explicasse às pessoas o que foi o programa Braços Abertos da gestão Haddad. Quais eram as premissas, qual era a premissa do lado, digamos, psiquiátrico do programa e também, digamos, no fundo, era um programa voltado mais à contenção do dano. Enquanto os programas atuais da Prefeitura do Estado, para usar a frase do prefeito, nós vamos acabar com a Cracolândia. Então, dá para acabar com a Cracolândia? Não. Foi errado o programa Braços Abertos? Não. A Cracolândia, dá para acabar com a Cracolândia enquanto espaço geográfico. Pode-se acabar com a Cracolândia em poucos dias, como espaço geográfico, não como fenômeno social, né, e como o locus de expressão de uma desigualdade social e uma complexidade multifatorial que leva a cada uma daquelas pessoas a estarem ali. Então, cada uma daquelas pessoas deveria ser cadastrada e realizado uma biografia biopsicossocial e um mapeamento de quais os vínculos rompidos prévios que levaram ela até aquela situação. A partir daí, se faz, ou deveria se fazer, o plano terapêutico individualizado. Cada uma daquelas pessoas tem um percurso, um fluxo pelos serviços de saúde e de assistência social do Estado. A partir disso, alguns teriam que ser internados, preferencialmente uma internação voluntária. Outros não precisariam ser internados, mas referenciados para o CAPS de álcool e drogas. CAPS, as pessoas acho que não sabem o que Centros é CAPS. de atenção psicossocial que têm uma vocação de fazer a continuidade do tratamento após a internação ou antes da internação, né? E por ser um centro de atenção psicossocial, ele, CAPS, centraliza as conexões com centros recreativos, com equipamentos de cultura do Estado e com até eventualmente comunidades terapêuticas, mas a partir da fase mais crítica de determinados casos que já foram resolvidos no hospital. O hospital faz a correção ou a prevenção da crise de abstinência, o hospital faz o tratamento de surtos psicóticos determinados ou não pelas drogas, o hospital faz correção de desequilíbrios metabólicos do organismo em face da desnutrição a que essas pessoas são sujeitas. Entendo isso, que isso é o dever ser. Né? Isso é o que deveria... É o dever ser. Mas o importante na sua pergunta é que cada um daqueles indivíduos, eles têm que ter um plano terapêutico individualizado. Algumas dessas pessoas, ainda que em necessidade de internação, elas têm a capacidade racional de deliberar sobre si. E elas deliberam, eu não quero ser internado. Mas, se a pessoa não quer ser internada e pode decidir nesse sentido, se a pessoa não quer praticar de saída a abstinência, ela tem que ter direito a um programa de redução de danos. E aí entra o programa de Braços Abertos. Era um programa de resgate da cidadania daquelas pessoas, tendo um lugar para morar, um canto para ficar, para se proteger de alguma forma, para conviver com pessoas que moravam no mesmo hotel, não é? Com a supervisão da Prefeitura e do Estado, que tinham um trabalho de varrição ou de outros trabalhos manuais mais simples, que ganhavam um pequeno dinheiro para executar esse trabalho
e pudessem minimamente ter condições de dignidade e de mínimo existencial necessário. Muito bem, houve erros no programa de Braços Abertos? Houve erros, precisava ser aperfeiçoado. Mas não se pode, como um programa de Estado, de resgate de cidadania, não se pode fazer disso um programa de governo apenas. Tem que ser um programa de Estado. Então, o que nós conseguimos até agora, parcialmente, é que a ideia de abolir o programa de redução de danos, ainda que tenha outro nome, não seja de Braços Abertos, não se abolirá essa redução de danos. E isso foi uma boa conquista e uma convergência entre a sociedade civil e o governo municipal e estadual. Ele tem que continuar. E um dos erros do Braços Abertos foi fazer os hotéis no território da Cracolândia. Esses hotéis, eles têm que ser supervisionados pelo Estado, mas em territórios intermediários entre a Cracolândia e a origem das pessoas dos seus bairros distantes de onde elas vieram, para que a partir daí vá se fazendo a reconstrução do vínculo familiar e comunitário de origem para que eles, dos hotéis, voltem para suas comunidades. Qual é a tua visão? Eu sei que é negativa, mas nos explique por que é negativa a visão sobre o... Há um cenário ideal, nós estamos totalmente de acordo com o Dr. Mauro. Aliás, o Recomeço faz isso. Ele faz uma análise biopsicossocial de cada um dos indivíduos que passam pela triagem, a partir do cratóide, internação... O que é cratóide? O cratóide é um centro de referência de álcool e droga, de álcool, tabaco e outras drogas que fica na Luz, a 200 metros da região da... Isso é do Estado ou é da Prefeitura? É do Estado. Claro. É o principal centro de referência hoje e de triagem que nós temos na saúde mental do Estado. Agora, o fluxo é esse mesmo. E é isso que nós estamos, de alguma forma, implementando e tentando fazer dar certo. E o fluxo aumentou, não há dúvida com relação a esse dado. Mas agora eu estou dizendo o fluxo de tratamento, não o fluxo Não, é que você me inspirou a voltar a esse tema. Não, isso ele falou antes, os números são aqueles. Não há controvérsia sobre isso. Não. Por que aumentou? Então, eu fiz 3 análises aqui, mais sociológicas até do que do ponto de vista do embate político. Eu acho que o Braços Abertos são equívocos grandes e, de alguma forma, por uma visão equivocada de redução de danos também. Como, por exemplo, dar dinheiro para dependente químico. Há quem defenda. Há um conjunto de pessoas que defendem que parte da redução de danos é você dar dinheiro para quem consome droga. Eu acho que é um equívoco. O resultado disso no território, além do aumento em 4 vezes o número de consumidores e de dependentes, por quê? Porque, de fato, você concentrou a demanda. Então, você concentra a oferta. Ora, isso é ajudar o traficante. Eu concentro todos os dependentes químicos num único lugar e ofereço o meu produto. Mas a concentração já existia, né? Mas não nesse número. Não nesse número. Por que nós tivemos de 470 para 1.800? Porque você facilita um espaço sem o poder público. No fundo, quando eu disse que o Estado, a partir do dia 21, retoma o território, é nesse sentido, de dizer, olha, espera um pouquinho. No momento em que nós fomos impedidos da assistência e da saúde pública de entrarem no território, fazerem a abordagem, criarem a relação de vínculo, iniciarem o processo de uma análise biopsicossocial de cada um dos indivíduos que estão lá, impedidos pelo tráfico, espera um pouquinho. Agora chegou no limite. Outra coisa interessante é que o consumo ali de quase R$500 milhão por dia, R$500 mil por dia, que foi registrado em livros do tráfico obtidos pela polícia na operação da Polícia Civil, ela mostra que haviam consumidores de outras regiões da cidade. Então, Higienópolis, Jardins, Paulista, enfim, Cerqueira César, muita Zona Norte que iam comprar especialmente maconha e cocaína na região da Duque de Caxias e da Rio Branco, com mensageiros, com os aviõezinhos que levavam a droga. Não é só crack que se comercializa? Não, lá nós encontramos heroína, cocaína, aliás, heroína é algo bastante preocupante, acho, para toda a sociedade brasileira, porque é uma inovação na questão da dependência e do consumo. Mas inovação ruim. Inovação ruim. Heroína, cocaína, maconha e crack.
o crack muito consumido lá. E lembrar sempre que o crack é uma droga extremamente estimulante e de impacto muito rápido, né? E efêmero, né? Efêmero, e que requer várias vezes o consumo e que se dá, em geral, outdoor, ou seja, na rua. É diferente de outras drogas que você consome dentro de algum espaço. O crack é uma droga que se consome muito na rua por conta dessa euforia e dessa sociabilidade que o próprio consumo acaba criando. E o que nós encontramos lá, para responder a sua pergunta objetiva, foi uma oferta de moradia e pensões no mesmo local que se transformaram em espaços de vários outros ilícitos, digamos. Né? Não é só o ilícito do consumo de droga, mas vários outros ilícitos. O Dr. Mauro aqui lembrou da questão da exploração sexual de mulheres e homens, muitos deles dependentes, a grande maioria, mas também havia exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós tiramos 134 crianças da Cracolândia no dia 21 e foram encaminhadas para abrigos, etc. Essas crianças estavam sendo usadas pelo tráfico como aviãozinhos e também para fins de exploração sexual, para atração de possíveis consumidores. Aumentou o número de mulheres na região, também promovido pelo tráfico nos últimos anos. E todo tipo de violação, cárcere privado, haviam sequestros relâmpagos cujo cativeiro era na Cracolândia, justamente pela ausência da presença do Estado, trabalho análogo ao escravo, exploração do trabalho infantil, violação dos direitos dos idosos. Muitos idosos eram utilizados como mulas para entrar com as pessoas perguntam assim, mas ninguém vê o traficante chegando com a droga? Não vê. Não vê. Por que não vê? Porque ele não vem escrito, sou o traficante, não é? Grande parte do tráfico que chegava na região, em quantidades imensas, eram feitas por idosos. Idosos. Muitos, inclusive, similares, né, ou se assemelhavam à população em situação de rua. Então, para confundir. É uma operação sofisticada. Né? Então, esse crescimento, digamos, de consumidores na região é pelo próprio terreno fértil. Né? Territorialmente, era um ambiente fértil para o crescimento da dependência do consumo. Interessante. Eu já devolvo a palavra para você, mas a fala do Floriano me fez lembrar uma declaração que eu li, me corrijam se o nome estiver errado. Benedito Mariano, que era o coordenador Sim. do Braços Abertos. Ele, em 2015, dá uma declaração no Estado de São Paulo que é interessante. Ele diz, o programa chegou ao seu limite, nós precisamos de um maior entrosamento com a polícia. Parece que, digamos, em algum momento houve o reconhecimento, mesmo na gestão passada, talvez isso não tenha se transformado em ação concreta, apenas uma hipótese, mas de que, de fato, este problema da não presença mais assertiva do poder público na região havia criado, digamos, um fator que, digamos, impedia o próprio avanço. O fato objetivo do componente... nisso foi o controle do tráfico. O tráfico começou a impedir, de fato, que os agentes de saúde e de assistência não só fizessem abordagem, mas como, por exemplo, entrassem dentro dos hotéis e pensões. E isso chegou num limite que a própria prefeitura reconheceu. Entendi. Sua opinião sobre isso? A assertividade do Estado, ela não pode se resumir à truculência. A assertividade do Estado, ela é um rol de ações objetivas, inclusivas, eficientes no resgate da cidadania. Em nenhum momento eu penso que a Prefeitura e o Estado não deveriam intervir na Cracolândia, da região da Luz. Claro que sim. Mas o que foi questionado de início é que se colocou a internação compulsória como política pública, num primeiro momento. Isso já mudou. Mas num primeiro momento era isso, internação compulsória como política pública. O primeiro momento foi, digamos, no momento em que houve a intervenção o início do programa. E o programa de redenção foi lançado. Isso, foi lançado. Ele, digamos, a comissão de frente do programa foi a internação compulsória. Perfeito. Como política pública. Isso já mudou. Eles compreenderam, a gente tem o Conselho de Medicina, tem um bom diálogo com o gestor de saúde do programa, isso está mudando. E é o Dr. Arthur Guerra. Mas no começo não, era uma política pública de internação compulsória
tirando a análise do mérito da compulsoriedade ou da voluntariedade, que agora talvez não venha ao caso, a internação, se ela não estiver escorada num plano do que fazer naquela internação, de no máximo um mês ou em torno disso, e após a internação a pessoa já estar vinculada a serviços de saúde e assistência social do Estado, e até eventualmente vinculado à sua família de origem, ela voltará para a Cracolândia. Se não for aquela, vai ser outra Cracolândia. É o fenômeno da porta giratória. Então, presença do Estado, inclusive no local da Cracolândia, ela é absolutamente fundamental. Grupos de teatro, grupos de arte, pequenas atividades esportivas, palestras, cidadania de uma forma ampla. Muito melhor e muito mais sustentável do que uma operação com 900 homens da polícia, como foi a operação inicial, para 1.700 pessoas, em que a maioria são usuários, eram e são usuários. Muito mais sustentável e muito mais preservativa dos vínculos que estavam sendo construídos a duras penas, né, pelos agentes sociais e agentes de saúde. Na medida em que houve a invasão policial, né, e aquele cenário de guerra, os próprios usuários, alguns já saíram da Cracolândia, mas continuam usuários, outros permaneceram, mas de uma forma muito mais desconfiada de que a aproximação do Estado será como vinha sendo anteriormente, que era por várias formas de abordagem e de inclusão das pessoas na vida social. E o que eu gostaria de dizer, dentro de uma síntese do até aqui colocado, é que a grande maioria das pessoas entraram na Cracolândia porque já tinham uma desestruturação psíquica e social. Não, a droga acaba por agravar essa desestruturação, mas a desestruturação vem antes da droga. É uma droga barata, eu posso comprar, é um psicoestimulante, ainda que tenha uma ação fugaz, e isso também acaba levando à dependência, porque a abstinência é rápida, rapidamente ela se instala, e a situação se perpetua. Então, para a resolução sustentável, eu diria que até definitiva, do fenômeno Cracolândia, nós temos que pensar nas longas durações, como queria Brodel, né? O tempo da reconstrução da mente e da cidadania não é o tempo dos relógios, não é o tempo, sei que não se refere ao secretário Floriano, mas se refere a alguns outros agentes do Estado, não é o tempo das ambições políticas e midiáticas por interesses pessoais que não contemplam a complexidade e a longa duração necessária para se resolver o fenômeno. Floriano, eu sei que você já está engatilhado aqui, mas só para provocar um ponto em particular. Diga lá. É que eu acho que o que o Dr. Mauro coloca é exatamente o que a gente quis e fez. A ação de dispersão dos dependentes químicos, ela é favorável à política pública. Hoje eu afirmo isso com absoluta convicção, porque eu estou vendo os resultados que nós estamos obtendo. É falsa a ideia de que o fluxo, de alguma forma, podia ajudar a política pública. E é o contrário do que se diz e se pensa. O tráfico foi crescendo numa proporção que impediu, nos últimos 2, 3 meses, a ação do poder público de saúde e de assistência no território. E as pessoas diziam assim, mas agora quebraram os vínculos. Os únicos vínculos que nós presenciamos em fevereiro, março e abril foi o vínculo dos dependentes com o traficante. E isso não é um discurso político, isso é um discurso técnico.
os agentes de saúde do CRATOD, da Secretaria de Estado da Saúde, do município, não conseguiam mais atuar lá. Nós tínhamos uma pastora, a pastora Nils, que era a única que conseguia, de fato, ainda ter algum tipo de relacionamento real com o dependente químico. E por uma construção que foge um pouco à nossa racionalidade científica. Muito mais espiritual do que científica. Mas o fato é que nós estamos lidando, entre outros fenômenos, de violação de direitos, todas as violações de direitos humanos preconizados em qualquer estatuto legal estavam presentes lá. E suas comorbidades de saúde. A maior epidemia de sífilis, gravidez não planejada, das mulheres que ficaram grávidas no período de 1 ano para cá, 21% tiveram seus filhos natimortos. Coisas assim, dessa grandeza. Fora o que nós já falamos aqui de cárcere privado, tribunal do crime, etc. O fato é que nós estamos lidando nesse grande, nesse grande conglomerado de pessoas e de sociabilidade local com o tráfico. E o tráfico não se combate na base do diálogo. Ou o Estado prende, tira, sufoca, ou nós não conseguimos agir. Esse era um fato concreto na Cracolândia. Não é à toa que foram presos 134 traficantes, que estavam no fluxo. Não eram pessoas, estavam no fluxo, ou seja, não consumiam drogas, mas eram os chamados disciplina, que de alguma forma organizavam aquela sociabilidade entre o dependente químico e o seu vínculo com o traficante. Agora, eu tenho todo, digamos assim, eu acho esse argumento forte, de que você precisa, digamos, recuperar o controle público sobre um território que foi apropriado privadamente pelo tráfico. A minha pergunta é para os dois aqui, é a seguinte: de fato, você passou um momento ali em que você deu um chega para lá no tráfico. Mas a demanda está ali, quer dizer, há uma demanda por crack. E há uma oferta. Né? Se eles não se encontrarem ali, eles vão se encontrar em outro lugar. O Estado Mas dificulta, na medida em que você dispersa, quando a imprensa perguntou, mas agora 22 pontos de consumo. É verdade. É mais fácil. É mais difícil para o traficante vender, é mais fácil para o poder público abordar. É muito mais fácil eu abordar. É muito mais fácil um agente de saúde ou de assistência abordar 5 dependentes químicos que estão consumindo lá o crack numa esquina do que 150. Né? Então, o fluxo, ele dificultava o trabalho da boca. O Estado nunca saiu da região. Nós temos um prédio lá, que é o prédio do Recomeço, da Helvécia, que é do governo do Estado, que segue muito a linha que o doutor Mauro propõe, sugere como o fluxo correto de atenção, que tem desde a barbearia, dos cuidados básicos de atenção, digamos, de higiene pessoal, até a moradia monitorada. Deixa eu só dar um alerta aqui para as pessoas que me mandaram perguntas. Eu não as esqueci, eu estou só esperando um momento aqui no final para a gente fechar com as perguntas. Em nenhum momento eu critico que o Estado também, sob a forma policial, deve estar na Cracolândia. Mas devem ser ações, não de ações ostensivas, que confundam usuários com pequenos traficantes ou não confundam pequenos traficantes ou pequenos comerciantes da droga com grandes traficantes. O grosso do tráfico está fora da Cracolândia, está no interior de São Paulo. Não é? Não há por que aquele menino Leandro ter morrido daquela forma, não é? Ainda que ele usasse... Quem é o menino Leandro? Eu não sei. Que morreu na favela do Moinho, na região da Cracolândia, porque ele fugiu de uma operação policial que estava buscando pessoas que traficavam droga na região. E ele ficou durante um tempo num barraco que ele adentrou e houve uma situação desproporcional da polícia e ele acabou morrendo baleado. Muito bem. É isso que não se quer. Agora, o passado passou. Nós temos que daqui para frente, passou no sentido da operação de 21 de maio. Né? Nós temos que pensar daqui para frente
que o Estado ele não está só na Cracolândia, ele tem que estar difusamente, né, dentro da ideia dos interesses difusos e coletivos, ele está em qualquer lugar do Estado. Então, é isso que se defende, que daqui para frente, não é, aquelas pessoas que não estão mais ali, ou as pessoas que estão ali, sejam vinculadas aos seus tratamentos individualizados e sejam, de novo, acompanhadas longamente pelo Estado. Porque, senão, se resumir só a uma internação, podem ser 300, 600, 900 internações. A internação ela não é nem permanente, nem resolutiva da dependência. Então, se resumir só nisso, eles vão fazer outra Cracolândia. Pode não ser mais na região da Luz, mas vai ter em algum outro local da cidade de São Paulo, como durante alguns dias ficou sendo a Praça Princesa Isabel. Então, é isso que se defende, que a ótica é uma ótica humanitária, cada vez mais. Por quê? Porque deve se tratar com essas pessoas assim como se trata com refugiados. Eles são refugiados das suas famílias, são refugiados das suas comunidades, são refugiados da sua dignidade e são refugiados de si mesmos. Porque viver cada um dos dias fumando crack, fumando outro para corrigir a abstinência do crack anteriormente fumado, e assim sucessivamente, é algo que está extremamente abaixo da linha humana da dignidade. Eu acho que a ideia de refugiados urbanos é boa. Eu gosto dela. Assim como as crianças e os adolescentes que estavam nas ruas na primeira metade dos anos 2000, nós tivemos uma ação muito forte para tirá-las das ruas e da situação em que elas viviam. Nós, você era secretário... Municipal. Nós fizemos uma campanha Não Dê Esmola de Futuro, que era, na verdade, um guarda-chuva do São Paulo Protege. Um grande programa de proteção à criança e ao adolescente, fazer malabares, trabalho infantil, enfim, violação de direitos. Eu acho que a ideia de refugiados urbanos é boa. E eu coloco junto com os refugiados urbanos a ideia do tráfico como um Estado Islâmico, porque aí você tem também um pouco da guerra que nós passamos na região. Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não misturar as coisas, porque senão a gente dificulta o trabalho, tanto do agente público como da opinião pública. Que, em que pese, ela é francamente favorável ao que vem ocorrendo, a ação do Estado, não me importa muito se a opinião pública é francamente favorável. Nós precisamos da ajuda do CREMESP, nós precisamos da ajuda do CRP, nós precisamos da ajuda dos conselhos de formadores de opinião e especialistas no tema para que nos ajudem a construir um caminho e uma solução, que não era o que estava lá. Mas eu acho que tem um outro ponto interessante para destacar, que é a questão da ação policial. Nós tivemos 2 ações policiais e somente 2 ações policiais efetivas na região. Uma no dia 21 de maio, outra no 11 de junho. Uma na Princesa Isabel, 11 de junho, uma na 21 de maio, na Rua Elvésio. A primeira ação, 21 de junho, foi uma ação, 21 de maio, foi uma ação da Polícia Civil. Civil, só a inteligência dos grupos organizados da Polícia Civil. A Polícia Militar ficou toda no entorno. Então, eram 900 homens da Polícia Civil para dar suporte, peso, esse peso do Estado, em que pese nós não tivemos nenhum indicador, registro, etc., de violência, inclusive do ponto de vista de física, pessoas que se feriram, ainda mais de mortos. Nada disso, zero. Nem na primeira e nem na segunda. E a entrada da operação da Polícia Civil nisso foi a primeira vez. Foi a primeira vez coordenada pelo DENARC, foi a primeira vez. Sempre era Polícia Militar, batalhão de choque, cavalaria, etc. Nada disso aconteceu dessa vez, porque nós estamos aprendendo. Porque é assim que a gente faz, a gente aprende com os erros do passado. E houve erros no passado. Mas o fato é que desta vez não houve nenhum registro de violência dessas policial. E o fato que o professor Mauro nos traz agora, da favela do Moinho, que ocorreu neste último domingo, não tem nada a ver com a operação da Cracolândia. Tem a ver com alguma coisa que ele lembra que é importante, que é da onde vem a droga. Né? Como é que ela chega lá? E, de fato, a favela do Moinho, que fica entre o Campos Elíseos e o Bom Retiro, para as pessoas saberem ali, não é? A Barra Funda, o Bom Retiro,
A favela do Moinho, que passa na linha da CPTM, é um centro de distribuição de drogas para a cidade. E a operação que houve domingo lá foi uma operação para sufocar o tráfico. E este rapaz, entre outros que sofreram algum tipo de violência, este veio a falecer, houve confronto policial. Confronto policial. E quem confronta com a polícia está sujeito a uma situação como essa. Não é o que nós queremos, não é o que nós defendemos, mas trata-se de confronto armado. E, obviamente, então... Mas eu quero separar para não confundir as coisas. Porque senão nós vamos confundir o trabalho que está sendo feito na Ilvésia, na Cleveland, na Dino Bueno e assim por diante, com o trabalho, com a operação policial, aí foi a polícia militar e a inteligência da Polícia Civil que agiu na favela do Moinho. Deixa eu explorar um pouco algumas divergências que ainda, digamos, acho que são importantes, para depois, no final, a gente tentar explorar convergências aqui. Isso. E a provocação dos nossos internautas é um pouco nessa direção, né, de dizer, olha, tem concepções diferentes e tal, mas o quanto que há, digamos, de partidarismos nessas polêmicas que não contribuem para que, digamos, de fato, uma solução duradoura se encontre para a questão. Divergências no campo psiquiátrico, porque aí é uma questão de ver como é que essas... Se é possível, Mauro, você disse, hoje as autoridades do município e do Estado reconhecem que é importante manter determinados componentes do programa Braços Abertos. Sim. A ideia de que é preciso administrar danos, que é preciso ter uma negociação com os dependentes, que é legítimo que eles escolham não apenas não ser internados, como também fazer substituição de drogas. A ideia não é criar uma espécie de choque de abstinência. Há outro paradigma psiquiátrico que informa, que orienta o programa Redenção e cujo, digamos, o psiquiatra que dá liderança e coordena este tipo de intervenção, que é o Dr. Ronaldo Laranjeiras, tem uma visão muito... É o Arthur Guerra. Arthur Guerra. Não, mas no recomeço. No recomeço, perdão. Errei o nome dos programas. São muito parecidos. Não são parecidos. Então, de nome. O nome é parecido. O nome. Tá. Essa questão, digamos, é uma questão que os agentes públicos vão ter que resolver, porque não é possível trabalhar com dois paradigmas psiquiátricos que eu francamente não sei qual é que está certo e qual é que está errado. Eu consigo perceber que eles são antagônicos, ou muito diferentes. Não, mas isso caminhou com o Dr. Arthur Guerra, que é o gerente da operação de saúde na Cracolândia, isso caminhou bem de 21 de maio para cá. O programa de redução de danos, ele é perfeitamente coerente, não é? Até que se aguarde a aceitação do usuário da abstinência. Não é? Então, eles ocorrem em momentos distintos, de acordo com o momento de tratamento de cada uma daquelas pessoas, mas eles são compatíveis. Mas isso já está acordado com o Arthur Guerra da Prefeitura. O CREMESP também converge no seguinte sentido, e isso foi uma promessa a ele, nós vamos cumprir, não só o CREMESP, mas a todas as outras entidades da sociedade civil com poder legal de fiscalização do programa. Nós vamos, primeiro, fiscalizar todos os equipamentos que serão utilizados no percurso dos usuários daqui para frente. Hospitais, comunidades terapêuticas, centros de acolhida, cada conselho com a sua prerrogativa e dever legal. Além disso, o CREMESP se prontificou a fazer uma capacitação dos médicos que trabalham na operação quanto à eticidade, à legalidade das internações e até também discutir questões técnicas da psiquiatria com a sua Câmara Técnica de Psiquiatria do CREMESP. Nós nos comprometemos, vamos convergir. Mas o que nós esperamos é que daqui para frente a operação entre numa pauta realmente humanitária e não de reforçar
ainda mais o estigma e a discriminação de que sofrem os usuários. Nós estamos perfeitamente de acordo. Veja, do ponto de vista psiquiátrico, acho até que recomeço e redenção são complementares. O Recomeço é um programa de retaguarda, ele não é um programa de atuação no território, em que pese nós temos um prédio no território que, digamos, propõe um fluxo completo, que vai desde o atendimento básico até a moradia assistida ou monitorada, nesse caso. Então, nós temos ali um fluxo de atendimento que passa por uma série de programas de redução de danos, que vão desde cozinha experimental, a questão de teatro, cultura, área esportiva, uma academia lá dentro. O esporte ajuda muito nisso. Não é uma coisa que você passou na frente do prédio do Recomeço, apanho ele e internam compulsoriamente. Isso não existe. Esse é um outro debate que eu... Aliás, o doutor Mauro é testemunha. A primeira declaração que o prefeito deu de que a questão era de internação involuntária, disse que isso não é estratégia. Porque isso é residual. Nós temos menos de 2% de internações que foram feitas de forma compulsória ou involuntária. Nós estamos tratando com 98% de internação voluntária. Então, por que nós vamos discutir o que é a exceção da exceção? É para confundir. Não tem outra. Nós não vamos fazer internação compulsória. E nem involuntária. Salvo raras exceções. E nessas exceções nós temos um anexo judiciário que está trabalhando conosco. É um laudo psiquiátrico, é avaliação do MP, da Defensoria e do Tribunal de Justiça. Tem um juiz lá no Caratório. Presencialmente. Isso é importante. Então, veja, eu não quero entrar nessa discussão porque ela não é o centro da discussão. Não há essa polarização entre Projeto Redenção e Projeto Recomeço. Não há essa polarização. Pode haver opiniões individuais que divergem, mas não como programa. O programa Recomeço foi fiscalizado, pelo menos o CRATOD, suficientemente fiscalizado pelo CREMESP e estava ok. As internações, elas são pertinentes, no mais das vezes não são internações involuntárias e compulsórias. A única coisa que não se quer, né, e isso parece que pode mudar, pode melhorar, é que não se quer que você molhe uma praça onde as pessoas, numa noite de frio, estão abrigadas, né, e achar que a partir daquela reiteração, molhe uma noite, molhe a outra noite, a internação vai ser voluntária. Quer dizer, é uma voluntariedade porque não há outra saída, deixa de ser voluntária. Mas criaram-se mecanismos de só isso que é parceria territorial, né? Parceria e fiscalização, digamos. Essa relação com a sociedade civil, no caso de vocês, a sociedade civil, digamos, organizada formalmente. Isso. Mas há ONGs também, como a ONG maravilhosa. Quixote. Maravilhosa. Não, o Craco resiste. O Quixote é ótimo. O Quixote tem nos ajudado muito. Ótimo. Adolescente, o professor Auro Lecher, não tem uma. Isso. Várias entidades sociais nos ajudam e ajudam muito. Mas você tem entidades que estão lá e que nós temos hoje suspeição sobre elas. Por exemplo, a história do Craco resiste. Porque nós temos informação de militantes que recebiam mesada do tráfico. Nós não estamos lidando com amadores. Nós não somos amadores, mas nós não estamos lidando com amadores. Ali há uma sociabilidade muito nefasta, muito grave, de violação de todos os direitos preconizados em qualquer estatuto legal. O Floriano tem razão que, independentemente de nomes, eu não estou citando nomes, mas algumas organizações da sociedade civil cometem equívocos de interpretação, podem ter aparelhamento político partidário, não importa, isso não pode existir. Não podemos repetir o erro histórico do país de patrimonialismo de menor monta ou de grande monta. Quer dizer, defender os nossos interesses privados ou ideológicos em detrimento daquelas pessoas. Interessante ouvi-los, porque isso responde às perguntas que vieram. As perguntas basicamente partem da premissa que há duas concepções frontalmente antagônicas para lidar com este tema, e daí se dá o embate, e deste embate nós não conseguiríamos sair. Pois não. Não, diga você, depois eu queria jogar. Só para dizer para terminar. Eu posso estar equivocado. Diga lá. Primeiro, nós,
que nós acompanhamos, inclusive, das entrevistas e da história do Dr. Mauro, nós não temos nenhuma divergência do ponto de vista científico da saúde mental. Esse não é o nosso ponto. Há, de fato, uma percepção, na nossa visão, equivocada do que foi feito na região, numa falsa dicotomia entre redução de danos e tratamento. O recomeço tem como previsão legal a redução de danos e o tratamento. E se inicia na fase número 1, que é a prevenção, com a Secretaria de Estado da Educação. Então, nós não temos nenhum problema com isso. Na nossa visão, o Braços Abertos priorizou a redução de danos ao tratamento. Esse é o ponto. Então, não há, na minha opinião, uma falsa divisão, é um falso debate, redução de danos e tratamento. Eles se complementam. É verdade. É verdade. Para terminar, e olhando um pouco mais no longo prazo, dado que você tem, de um lado, e sempre haverá, pessoas querendo consumir drogas. Uhum. E onde há demanda, cria-se a oferta. Nós vamos ter que caminhar em algum momento para a descriminalização das drogas? O Conselho foi pioneiro em fazer uma resolução liberando o canabidiol para situações dramáticas de epilepsia na infância. Nós também nos manifestamos para liberar o canabidiol em situações dramáticas numa doença que se chama esclerose múltipla. Então, veja, o canabidiol é uma substância química retirada de 80 a 100 substâncias químicas que compõem a maconha, não é? Então, isso já está, basicamente, já está convergido. Tá? Agora, nós não podemos romantizar qualquer droga in natura, não é? Como uma medicação, como uma terapêutica ampla de doenças, sejam físicas ou mentais. A maconha, como toda droga, inclusive as lícitas, tem o seu lado bom, o seu lado ruim, não é? Mas quando se fuma a maconha sem você extrair o que da maconha é terapêutico, comete-se um equívoco e pode-se estimular realmente um uso inadequado. O fato é que também, por outro lado, nós devemos entender que o fenômeno das drogas, ele é milenar, ele existe desde que existe a civilização humana. Portanto, o mais importante é, a meu ver, descriminalizar quem usa. A pessoa não pode ser punida por usar, por vários motivos. Inclusive, o motivo sociológico que o grande número de pessoas presas nos centros de detenção provisória são muitas delas, não são traficantes, são usuários negros e pobres que não têm famílias que possam tirá-los dali prontamente. Apesar de agora ter um bom programa do Estado de audiências de custódia, o juiz avalia melhor se é usuário, sendo usuário ele é solto. Legalização. Eu não gosto da palavra legalização das drogas, porque ela não aprofunda naquilo que deveria ser feito e um dia será feito. É a regulação, a forte regulação das drogas. Isso implica que, para você regular fortemente uma droga, como nós regulamos o tabaco, essa droga não pode ser escondida por baixo do tapete, ela tem que ser legalizada. É a posição aproximada do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, é a posição do ministro Luiz Antônio Barroso, do Supremo, que é uma posição cautelosa, cuidadosa, de forte regulação, em todos os níveis de intervenção de regulação, proibição de publicidade, transparência do uso, pessoas, no caso da maconha, até os 24 anos
não poderiam ou não deveriam usar, porque o sistema nervoso ainda se desenvolve até essa época. E cada droga exige uma regulação diferente. Muito bom. É a minha opinião. É a minha opinião. Subscreve integralmente. Eu subscrevo integralmente. Acho que o Estado tem que ter um controle maior. Quer dizer, maior não, porque não existe controle, mas tem que ter um controle sobre esse fluxo todo, né, de drogas. O Estado hoje se omite. Né? Na verdade, há uma grande omissão. Isso. Toda a questão da droga no Brasil é tratada em caráter policial e judicial. Então, é como se, do ponto de vista social, ela não existisse. Ela só existe do ponto de vista policial e judicial. E, na verdade, você tem consumo de droga em todas as classes, em que pese os mais penalizados são os mais pobres, os mais vulneráveis. Mas, de fato, você tem consumo de drogas em todas as classes, todos os tipos de drogas, ainda acrescentando essa novidade no Brasil, que é a heroína. E acho que o Estado há de ter um controle sobre isso. A descriminalização ela é importante para que a gente deixe de tratar somente como um caso judicial e policial. E eu diria mais, só para acrescentar, já que subscrevi. Eu acho que nós temos experiência em outros países, especialmente a América do Norte, né, os Estados Unidos, que é preciso se observar. Porque para nós é muito importante o que o Uruguai fez, o que os Estados Unidos estão fazendo. Portugal. Alguns estados americanos que... O Colorado, a Califórnia... Mesmo que foram a experiência... além da descriminalização, legalizaram a oferta. A gente só não vai generalizar a questão dos estados americanos, porque alguns fizeram de forma conveniente, outros de forma equivocada. Sim, não, mas eu estou Cada um tem do ponto de vista de que há laboratórios, né, estrangeiros, digamos assim. Laboratórios no sentido de experiências. Os países estão testando. Os países estão testando. Nós temos uma experiência acumulada de longa data na Holanda. Acho que é preciso, a partir lá do documentário Quebrando Tabu e de tantas outras ações que o próprio presidente Fernando Henrique vem liderando, refletir. Eu não acho que nós estejamos preparados, do ponto de vista institucional e legal, para este próximo passo que é defendido pelo ministro Barroso, por exemplo. Mas acho que a discussão está posta e a sociedade brasileira tem uma ótima oportunidade de refletir sobre o assunto com experiências estrangeiras e avaliar a sequência disso. É importante que se diga que não é experiência em anima nobile, não é experimento social. São experiências já com resultados a médio e longo prazo. Então, nós não queremos fazer um experimento sem cautelas e sem já resultados prévios comprovados. Muito bom, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Primeiro que me deram a oportunidade de ter uma ótima conversa, espero que todos tenham gostado. E também nos deram mais um tema de pauta para um futuro diálogo na web. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado. Eu vou pedir que a gente encerre agora. Tem um momento aqui de ficar parado por alguma razão técnica, e nós teremos que obedecer aqui o comando do Guilherme, que é quem